oração. Nós, nesse culto, nós continuamos ainda trabalhando a temática de família. Foi sugerido pela nossa comissão que trabalha com programas especiais que nós seguíssemos a orientação esse mês, a nossa convenção. E nós então queremos hoje continuar falando sobre a importância da família, com o propósito de estabelecer princípios claros a partir da palavra, para que nós possamos viver melhor no seio da nossa casa. A minha oração é que a palavra alcance o seu coração, alcance a sua casa e por meio dela a sua vida também seja muito, muito mesmo abençoada. Nós vamos pensar essa noite sobre um texto que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 2. Eu vou fazendo aqui a narrativa do texto e depois nós vamos entrar em alguns princípios importantes. O texto sagrado do capítulo 2 diz mais ou menos assim, que outra vez Jesus veio e um buraco em cima, no eirado, e desceram o leito onde jazia o enfermo, no lugar correspondente aonde Jesus Cristo estava. Vendo-lhes a fé, Jesus Cristo disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E imediatamente arrazoaram no coração. Nós não tivemos que parar por um momento. Bom, foi um problema técnico, nós vamos então voltar da onde nós estávamos. Para aqueles que estão nos acompanhando, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Tá bom? Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. A minha versão diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a fama que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles puderam achar lugar para entrar. E Jesus anunciava-lhes ou ensinava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram no eirado um ponto correspondente aonde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito, onde jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seus corações: por que ele está dizendo dessa forma? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um, que é Deus? E Jesus dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, tomou o mesmo instante o seu leito e retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. No texto de hoje, nós queremos pensar sobre características de um lar onde Jesus está. Quando nós olhamos para o texto presente, do versículo 1, a Bíblia Sagrada diz que Jesus regressa mais uma vez a Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade onde Jesus
realmente investiu um tempo considerável do seu ministério. No capítulo 1, do versículo 29 a 31, a Bíblia Sagrada vai dizer que em Cafarnaum, Jesus Cristo foi para a casa de Pedro. Na ocasião, a sogra de Pedro estava enferma e Jesus Cristo a curou e ela passou então a servir-lhes. Depois disso, Jesus Cristo fez da casa de Pedro um ponto de encontro, onde costumeiramente eles se reuniam para poder expor as Escrituras e abençoar o povo sofrido daquela sociedade. Agora o versículo 1 diz que de novo Jesus entrou em Cafarnaum. Ele regressou, ele voltou. A fama de Jesus já tinha corrido em toda aquela circunvizinhança. E uma multidão inteira aguardava Jesus naquele lugar. Estava ali para poder ter contato com Cristo, para poder ouvir e para poder, muitos deles também, serem curados de suas diversas enfermidades. No versículo 1, a Bíblia diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu a fama de que ele estava em casa. Essa expressão é muito importante para a compreensão do nosso irmão. Ocorreu a fama de que ele estava em casa. E é a partir daqui, usando esse versículo, que eu quero trazer como base o nosso tema. Onde Jesus está. Ele disse que ele estava em casa. Nós sabemos que um homem que teve encontro com Cristo, ele naturalmente terá características diferentes. A Sagrada já revela de histórias de homens que tiveram suas vidas muito mudadas porque tiveram um contato com Cristo. Homens como Zaqueu, a mulher samaritana e tantos outros homens e mulheres que, uma vez que se encontraram com Cristo, tiveram suas vidas profundamente mudadas. Isso não somente acontece com o indivíduo, mas também acontece em uma família onde Jesus Cristo se encontra. Eu sei que todos nós precisamos aprender quais são essas características. E no texto de hoje eu tenho como intenção trazer algumas questões práticas para que você perceba se Jesus está em casa, abençoando a sua casa e sendo sincero. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que uma casa onde Jesus está é uma escola, uma oportunidade de aprender e de crescer. Por que uma escola? Porque o versículo de número 2 diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta acharam lugar. E Jesus ensinou-lhes a falar. Mas Jesus está na escola. Porque o texto sagrado diz que tinha alunos que estavam aprendendo e tinha um professor que estava ensinando. Agora, o ensino se propõe justamente a isso, ensinar. Enquanto quem as procura vai justamente ali para poder aprender. Escola é um lugar onde quem precisa de conhecimento precisa estar para aprender, se aprimorar, crescer e depois servir a sociedade dos homens que o seguem. É justamente isso. Por exemplo, num contexto de família, no capítulo 2, título, versículo 5, vai ser para que ensine as novas, as tendências, os a seus filhos. Versículo 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que terás sabendo de aprender. Em Provérbios 2, versículo 6, está assim: ensina a criança do que deve andar, para que quando ela não se desvie desse caminho. Ambos
a palavra ensinar. Todos esses textos estão nos ensinando uma grande verdade. Lá é um lugar de ensinar. É um lugar de se aprender. É justamente esse o ponto de partida que nós temos para compreender que a nossa família, de fato, a nossa casa precisa ser uma grande escola. O professor de escola pública ou de escola privada, ele ensina todo mundo, mas o professor da família, ele ensina a própria vida. Sim, o conhecimento transmitido é empírico. Ele se demonstra no meio do relacionamento que cotidianamente os familiares têm entre si. Os ouvidos dos nossos filhos, eles podem até estar fechados aos nossos ensinamentos, mas os seus olhos sempre estarão abertos aos nossos exemplos. É muito importante nós percebermos essa questão. Porque uma grama de exemplo, irmãos, vale mais que 1 tonelada de palavras. Alguém certa feita disse que o exemplo não é um método de ensinar, mas é um método de educação. Então, a nossa vida, a nossa conduta e a forma como nós aprendemos. E quantos ensinamentos nós temos nos exemplos da nossa família? Quantas coisas podemos aprender? Uma professora certa feita de uma EBD, ela decidiu pedir para as crianças escreverem a sua oração. Ela deu uma aula sobre a oração e no final da sua aula disse: agora cada criança então vai escrever a sua própria oração. E a historinha diz que as crianças começaram a escrever. E um momento, e vai olhar que era triste. E uma dessas crianças disse assim: Senhor Jesus, o meu pai me obriga a ir à igreja com a minha mãe, eu fico em casa. Me ajude a crescer logo, pai, porque quando eu crescer, nunca mais eu irei na igreja. Aquela criança enfrentava uma grande dificuldade, uma perturbação na sua mente. Tinha um pai que ensinava o valor da igreja, mas com a vida que possuía, mostrava para a filha que a igreja não era tão valorosa assim. Esse pai tinha ensinamento verbal, mas esse pai não tinha ensinamento empírico. Ele não ajudava as pessoas, seus filhos, a estarem na igreja e a estarem servindo a Deus. Nós, irmãos, precisamos compreender que, de fato, a nossa família, ela tem que ser uma escola onde os valores mais importantes do mundo precisam ser transmitidos de pais para filhos e também de filhos para pais. É muito interessante essa escola chamada família, porque nós percebemos que não são somente os pais que ensinam os filhos. Quem tem filhos sabe que chega para casa. Quantas escolas nós passamos para recém-nascido ensina a ser responsável. Um recém-nascido ensina a esposa a amar com qualidade. Uma criança que chega para casa nos ensina a ensiná-los o estilo de vida que nós possuímos. E talvez é justamente esse ensino que as escolas públicas não podem nos oferecer. Os valores que nós temos em família, os aprendizados que nós adquirimos ali, só em família nós podemos ter. É claro que nós sabemos que cada família é um tipo de escola diferente. A escola de todos os jeitos. E é importante que nós sejamos uma escola que de fato transmita para os nossos familiares os valores cristãos. Então toda família é uma escola. Segundo, um lar onde Jesus está é um hospital, onde todos precisam ser cuidados e sarados. No texto que nós lemos, no versículo 3 em diante, vai nos mostrar que ali chegou um paralítico, um enfermo. E esse enfermo foi recebido,
foi cuidado. E ao final de tudo, a Bíblia diz que ele foi literalmente sarado. As nossas famílias também precisam ser um hospital, para que no seio da nossa casa todo mundo seja curado. O que é um hospital? É um estabelecimento próprio que recebe pessoas enfermas, feridas. E o hospital tem justamente o objetivo de poder cuidar e sarar de todos os feridos que ali chegam. No hospital, assim como uma família onde Jesus está, os doentes são cuidados e jamais eles serão descartados. Olha só que coisa interessante. Uma família onde Jesus está, os enfermos eles são sarados e jamais eles podem ser descartados. O que tem no hospital sobra é cuidar. Quando nós vemos João 5, versículo 8, ao do contexto de família, existe a arte de morte. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente na sua própria casa, esse nem tem fé e é pior do que o tempo. Paulo está falando da igreja. Paulo está instruindo o pastor Timóteo a instruir os irmãos daquela comunidade. E ele chega a dizer uma coisa muito interessante. Se nós tivermos em nossa casa familiares que não são cuidados, que não são tratados, que não são abraçados, que não são sarados, Paulo está dizendo, de nada vai adiantar dizer que somos cristãos. Porque eu na omissão que é negligenciando o cuidado daqueles que estão comigo. Nós precisamos aprender a cuidar, a zelar dos nossos familiares, para que todos eles consigam desenvolver e serem recuperados de suas patologias. Os pastores, eles vão colecionando histórias na sua mente. E tem histórias que nos marcam mais do que outras. No exercício do cuidado com o rebanho, nós ouvimos de tudo. E no ano passado eu tive que aconselhar uma moça de 19 anos de idade. E a história dela me deixou um tanto quanto chocado. Ela nasceu e cresceu em um lar cristão. Aos 16 anos de idade, aquela moça cometeu um equívoco. Teve um namorado e ela perdeu a sua virgindade com seu namorado. Essa notícia caiu no ouvido do pai. E o pai, brutamente, ela chegando de casa, as malas dela estavam na porta da sua casa. E o pai disse para ela, aqui em casa, um palavrão que eu não vou citar o nome, não vai morar. Você está expulsa, você não é mais bem-vinda nessa casa. Ele pegou aquela menina de 16 anos e jogou-a fora. 3 anos havia se passado. E aquela moça tentando regressar ao seio da sua família. E o pai, literalmente, de portas fechadas. Essa família estava mais parecendo um cemitério do que um hospital. Porque o pai parecia mais um coveiro do que um enfermeiro. Há muitas pessoas no seio da família jogando fora. Pior, estava enterrando uma filha que ainda estava viva. Jogando fora por causa das falhas que ela cometeu. Nós temos que aprender à luz das Escrituras, irmãos. Aqui mesmo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 17, Jesus Cristo se apresenta como médico. Ele diz que o médico não vem para os santos, mas para os que estão doentes. Jesus Cristo é o médico, mas todos nós precisamos ser os enfermeiros no seio da nossa família. Cuidar, zelar, sim, há pessoas que têm uma autoridade mais complicada e nem pacientes que são para a enfermidade que possuem, precisam de uma personalizada, ou seja, precisam de uma especial. Irmãos, nós precisamos ser um hospital. É isso que a Bíblia vem nos ensinando. Todos nós precisamos ser bons samaritanos.
dentro da nossa casa, que ao descobrirmos as enfermidades dos nossos familiares, possamos nos aproximar, possamos literalmente colocar as nossas mãos em suas feridas, possamos literalmente compartilhar o nosso vinho e o nosso azeite, para poder restaurar aqueles que por alguma situação falharam e ficaram enfermos. Então, uma família onde Jesus está, ela precisa ser também um hospital, onde todos nós cuidamos e todos nós, em algum momento, vamos precisar de cuidado. Então, é uma escola, ela é também um hospital, mas uma família onde Jesus está também é uma igreja, porque é justamente isso que nós estamos lembrando nesse texto. Primeira questão é: o que é uma igreja? Igreja é um grupo, não é um indivíduo. É um grupo de pessoas que foram chamadas por Deus, regeneradas por Deus e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isso é, tiveram seus pecados perdoados, que vivem em unidade e que sabem que tem uma missão a cumprir. Se na sua casa tem pessoas que foram lavadas por Cristo, que foram convertidas por Cristo e que hoje vivem em unidade, na compreensão que tem uma missão para poder exercer, então a sua casa literalmente é uma igreja. Sim, a sua casa é uma igreja. E nesse tempo que nós vivemos, nós percebemos que, de fato, a nossa igreja, a nossa compreensão sobre a igreja, ela foi reconfigurada. Nós passamos a olhar a igreja de um modo diferente, uma perspectiva diferente. Todos nós precisamos compreender essa questão. Logo, nessa casa onde nós olhamos, nesse texto, nós vamos perceber que, primeiro, aqui tem igreja tem pregação. Nessa casa, onde tem pregação e tem pregador, tem a palavra, porque toda igreja precisa ter palavra. Nessa casa tem unidade, porque o texto nos mostra 4 homens unidos para levar o enfermo a Cristo. Nessa igreja, nessa casa, tem compaixão, porque compaixão foi o sentimento que conduziu esses 4 amigos a levar o enfermo diante de Cristo. Nessa casa, aqui tem milagres, porque esse que chegou enfermo foi curado, tratado e depois reconduzido na sua vida. Nessa casa, onde o texto nos mostra, tem perdão de pecados, porque Jesus Cristo olhou para o enfermo e disse: estão perdoados os teus pecados. Mas nessa casa também tem glorificação, porque depois que esse enfermo foi curado, o texto diz que todos eles, admirados, davam glórias a Deus. Amém. Portanto, de fato aqui é uma igreja. E se você quiser saber se a sua casa é uma igreja, você precisa perguntar: tem pregação na sua casa? Tem pregador na sua casa? Na sua casa tem compaixão? Os membros se compadecem uns dos outros? Na sua casa tem milagres? Se você é um convertido a Jesus, o maior milagre já aconteceu. A sua alma já foi regenerada. O céu é um direito seu, porque Jesus Cristo conquistou. Não porque você conquistou, mas porque Ele conquistou. Na sua casa tem perdão. As pessoas, quando se machucam, se perdoam. Na sua casa tem glorificação. Bem, se todos esses sentimentos, se essas ações existem no seio da sua casa, então a sua casa, de fato, é uma igreja. Só tem um lugar que tem isto, e é justamente onde a igreja reina, onde a igreja está. Nós temos que perceber, à luz do texto, que muitas vezes nós nos equivocamos, nós erramos. Quando eu olho para as páginas da Bíblia Sagrada, em especial Apocalipse 3:20, eu encontro um texto que me deixa um tanto quanto intrigado. Porque ali o contexto é em uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Aquela igreja estava reunida para poder celebrar a Deus, cantar a Deus. E de repente ela é surpreendida porque Jesus Cristo aparece de fora, batendo na porta dizendo:
Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aquela igreja estava sinceramente enganada. Achava que Jesus estava ali, mas Jesus não estava. E nós temos que ter muito cuidado. Caiamos no engano de achar que estamos sendo igreja, quando na verdade estamos deixando a desejar. Tem muitas famílias que expulsaram o Cristo do cristianismo, que querem ironicamente viver. E nós temos que olhar para essa questão muito importante. Certa feita, há um texto muito interessante, uma ilustração muito interessante, que na cidade de Goiânia, essa ilustração quem contou foi o pastor Mark Anderson. Ele disse que na cidade de Goiânia o povo gosta de escrever as coisas no carro, na casa, em vários lugares. E em um determinado momento, uma irmã escreveu no muro, muito grande na sua casa: essa casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. O vizinho, quando saiu ao supermercado e quando regressou, observou aquela frase e ficou intrigado. E começou a dizer: meu Deus, que casa é essa que tem Jesus Cristo? Porque o marido dessa irmã saiu para comprar leite há 10 anos e nunca voltou. Porque ela tem um relacionamento difícil com as pessoas que o servem. E aí ela saiu para a igreja, segundo ele, com um blibão, um cabelão e com um linguão. Quando ela chegou na igreja, ele tinha colocado embaixo. Ele tinha complementado a frase. Estava primeiro: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Ele colocou vírgula, mas ela foi emprestada para o diabo. Essa palavra me chocou muito, porque embora ela tivesse colocado que a casa pertencesse ao Senhor Jesus, as condutas daquela mulher não condizia como se um filho de Deus de fato habitasse naquela casa. Ela perdeu a oportunidade de testemunhar do Evangelho de forma graciosa. Porque verdadeiramente, irmãos, nós temos a consciência de que nós conhecemos os nossos vizinhos, mas que os nossos vizinhos, verdadeiramente, eles nos conhecem. Aquele homem encontrou uma contradição entre aquela frase no muro e a conduta daquela irmã que se dizia filha de Deus. Logo, a casa dela não era uma igreja, precisava ser. Então, se Jesus está na sua casa, e eu sei que Ele está na sua casa precisa ser uma escola. E todo mundo precisa aprender. Se Jesus está na sua casa, e eu creio que Ele está, a sua casa precisa ser um hospital, onde todo mundo precisa ser cuidado, sarado e tratado das patologias que possui. E se Jesus está na sua casa, eu não tenho dúvida, a sua casa é uma igreja. Aí tem glorificação, aí tem palavra, aí tem unidade, aí tem amor, aí tem perdão, aí tem pregação, aí tem glorificação. Essas são as características de um lar aonde verdadeiramente Jesus Cristo está. A minha oração é que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, e que você continue sendo conduzido por Ele em tudo que você fizer, e que Ele seja o centro da sua casa, a razão pela qual todos vocês existem. Peço nesse momento perdão pela nossa transmissão em função da queda, das dificuldades. A internet hoje não nos ajudou, e então nós vamos ficar devendo para vocês. Mas vamos prometer que no próximo fim de semana nós vamos conseguir resolver esse problema técnico. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa hora. Obrigado por este culto. E obrigado por cada família que nos assiste. Abençoe, Pai, as casas, sobretudo, que o Senhor esteja nas casas. Nós falamos sobre, ó Deus amado, características de um lar onde o Senhor está. E eu sei que o Senhor há de se fazer presente no seio de cada família, de cada pessoa que nos ouviu. E que o Senhor, de fato, entre com providência para cada um deles. Nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre nós e uma semana abençoada diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, irmãos.